Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Graça e paz, queridos amigos, estamos dando continuidade às nossas reflexões dentro do tema Famílias Restauradas. Sou Paulinho, da comunidade São Rafael, Renovação Carismática Católica, faço parte do Ministério de Pregadores da comunidade. A partir dessa reflexão, dentro do tema família, vamos olhar como que nós podemos construir os alicerces da família a partir do fundamento que Deus nos dá. O texto que nos ajuda a refletir dentro desse contexto, dentro desse tema, está em Mateus 7, versículo 24 ao 27. Vou repetir. Mateus 7, 24 a 27. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela desmoronou e foi grande sua ruína. A palavra de Deus nos propõe que Jesus Cristo é o nosso fundamento. Fundamento como pessoa, como família. Ele é a rocha firme, inabalável, que nós podemos nos fixar, que nós podemos construir. Olhando para a nossa família, olhando para essa instituição sagrada, criada pela graça, pelo amor de Deus, desde toda a eternidade, com uma grande missão de encher a terra, multiplicar em santidade, em bem, para toda a criação. Portanto, esse fundamento que Deus colocou para sustentar também as outras coisas criadas. Se Deus é para nós, em Cristo, o fundamento para a nossa família, nossas famílias, a família é o fundamento para todo o resto da criação. E Deus o fez assim, com um modelo de graça para tudo aquilo que Ele o criou. Da parte de Deus, Ele se coloca como fundamento para nós, como família. Ele é o nosso fundamento. Nada que nós vamos fazer, nada que nós vamos aplicar, nada daquilo que nós vamos praticar como comunhão está fora ou pode ser construído fora de Deus. Ele é o nosso fundamento, Ele é a nossa base, nossa rocha. Mas de nossa parte, o que nós poderíamos, o que nós podemos fazer, praticar e aplicar para ter bom êxito, para ter felicidade. Talvez seja essa uma pergunta existencial profunda, sua, minha. Vou repetir. O que nós podemos fazer como família para sermos felizes ou buscarmos a felicidade para a nossa família? Da parte de Deus, Ele já o fez. Se colocou como a base, fundamento para nós. De nossa parte, poderemos aqui levantar alguns pontos, alguns aspectos. Poderíamos colocar vários. Vamos focar alguns que acredito ser essencial para esse bom êxito e para essa felicidade de nossa família. O primeiro seria aprender com a palavra de Deus. Se nós nascemos como família fundamentados em Cristo,
podemos ter a certeza que nós precisamos ser conduzidos por Ele. Não tenha dúvida. Portanto, aprender com a palavra de Deus é seguir ouvindo os propósitos que Deus tem para nossa família e para nós. O povo de Deus sempre viveu nessa expectativa de ser conduzido. Recordo com vocês o caminho feito pelo povo de Deus no deserto, o povo de Israel, conduzido por Moisés, profeta escolhido por Deus. Esse povo sofreu, esse povo padeceu, mas esse povo chegou aonde deveria chegar, na terra prometida. Portanto, eles o fizeram porque ouviram a voz, ouviram a palavra de Deus, ouviram os ensinamentos de Deus. Não ficaram em suas próprias condições. E quando o fizeram, sofreram e padeceram grandes consequências. Portanto, nossas famílias precisam aprender com a palavra de Deus. Estar sendo construída, ouvindo a palavra de Deus. Também nós poderíamos aqui elencar a questão dos mandamentos. Viver os mandamentos que nos foram ensinados. Vejam que Jesus resumiu ou aplicou com maestria os mandamentos. Quando ele diz que os mandamentos seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo. Está aqui então um segredo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem se dedica a Deus, quem o busca sobre todas as coisas, e quem busca o seu próximo, que aqui nós poderíamos dizer a sua família, as pessoas de sua casa, como você mesmo, está vivendo os mandamentos. Está vivendo os mandamentos que Deus nos ensina. Os mandamentos, ele é este caminho que direciona, que aponta um objetivo a ser construído ou a ser alcançado. Ele pode, então, nos ajudar a dar sentido. Quantas de nossas famílias, muitas das vezes, caminham meio sem sentido, sem reta, sem direção. E fica muitas vezes difícil. Às vezes não tem um passo firme, não consegue trilhar com exatidão os propósitos de ser família. Os mandamentos ajudam a direcionar, firmar, ajuda a estabilizar os passos na caminhada. Então, viver os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E nesse andar, também nós poderemos aqui lembrar que ninguém anda e ninguém faz nada sem obediência. Se estamos querendo chegar a algum lugar, precisamos ter obediência aos propósitos, aos sinais que nós seguimos. Portanto, no caminho é preciso andar na obediência. A família precisa compreender o sentido da obediência, que não é uma prisão, é o contrário. A obediência é a viver a liberdade. Nenhuma família é obrigada, mas ela na liberdade escolhe a obediência. Porque é aí que nós encontramos a segurança. Aí que nós encontramos a segurança. Vejam que muitas famílias hoje passam muitas dificuldades e às vezes não sabem sair dos problemas, não sabem sair das dificuldades, porque vivem uma obediência em si mesmo e não uma obediência a Deus, não uma obediência ao Criador. Constroem seus relacionamentos, escolhem suas coisas em si mesmos, pelos afetos, pela vontade própria, e não encontra então sentido nas suas escolhas e seus sonhos. Vejam que quando nós submetemos na obediência, nós encontramos
algo maior, algo fora e que acresce com certeza aquilo que nós somos. Portanto, nós precisamos andar na obediência. O filho que anda na obediência de seus pais aprende. Os pais que andam na obediência a Deus ensinam. Vejam a importância. E por último, para nós fecharmos a nossa reflexão dentro desse aspecto, nós poderemos colocar a oração. Nós não andamos, nós não chegamos a lugar nenhum se não temos uma vida de oração. A oração é um combustível que nos faz mover. Muitas das vezes nós encontramos no dia a dia grandes dificuldades e que só podem ser superadas pela oração. Não dá para resolver problemas, relacionamentos e grandes situações somente em nós mesmos, pelo nosso próprio conhecimento, pelas nossas próprias vontades. É preciso ter oração. O caminho, muitas das vezes, precisa ser sempre reiniciado. Quem nunca passou por uma dificuldade grande? Perdeu um ente querido, teve um problema de saúde, teve algum problema de relacionamento, enfim, são N as dificuldades que acontecem no termo família. Então precisa reiniciar. A oração é esse combustível, então, que dá de novo um pulso para que a família continue caminhando. Vejam que esses pontos que levantei com vocês nos ajudam a sair de onde nós estamos e chegar num outro ponto, né? Aprendendo com a palavra de Deus, vivendo os mandamentos, andando na obediência e tendo a oração como combustível que nos move. Consagre nesse dia sua família a Deus e peça a graça de viver dentro desses aspectos e outros que com certeza você sabe e conhece e que pode te ajudar. Senhor Jesus, derrama teu Espírito Santo e vem influir em nós uma vontade nova. Dai-nos conhecer sua palavra, viver seus mandamentos, nos fundamentar na obediência e ter uma vida reta de oração, Senhor, para que nossas famílias possam experimentar, saborear da sua divina graça. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma família, onde o Senhor nos deu fundamentos de eternidade. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por cada um de nós. Te louvo e te agradeço. Assim seja. Amém. Um abraço, amigo. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.